Meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio Souza, o canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, trazer o resumo da nossa 10ª lição da revista de jovem desse trimestre. Está contextualizando, estudando a carta escrita por Tiago. Tiago, que era meio-irmão de Jesus. Lembrando novamente que Jesus teve 2 discípulos com o nome de Tiago. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, pescadores, e Tiago, conhecido como filho de Alfeu, e também conhecido como Tiago menor, que diferenciava ali de Tiago, filho de Zebedeu, os 2 discípulos de Jesus. Quem escreve essa epístola, esta carta, é Tiago, irmão de Jesus. Ele se converte a Jesus Cristo, ao cristianismo, após a ressurreição do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala que Jesus apareceu a Tiago após a sua ressurreição. Está lá em 1 Coríntios, na carta escrita por Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Tiago, ele se torna o líder da igreja de Jerusalém após a ascensão de Jesus aos céus. Atos capítulo 8 vai registrar que após a morte de Estevão, intensificou uma grande perseguição em Jerusalém. Os cristãos precisaram fugir. E Tiago, ele escreve essa carta a estes cristãos, que precisaram abandonar sua pátria, sua terra, sua cidade, para preservar suas vidas. Tiago, ele inicia sua carta escrevendo aos cristãos, aos irmãos dispersos, as 12 tribos dispersas, ou seja, contextualizando, incluindo todos os judeus que se converteram ao cristianismo, a Cristo, mas por causa da grande intensificação da perseguição, eles precisaram seguir caminhos não planejados, ou seja, abandonar seu lar, sua casa, por amor a Cristo. Então, Tiago, ele escreve a estes cristãos. Na nossa 10ª lição, ela vem tratar sobre a autenticidade diante das incertezas da vida. Tiago vem contextualizar, vem falar, vem dar uma ênfase a respeito de planejar, mas com Deus incluído. Se fazem planos, se projeta, mas o cristão, ele precisa ter Deus na sua vida, Em todas as áreas das nossas vidas, Deus precisa ser primazia. Porque somos perecíveis, passageiros, conhecemos o agora, daqui a um minuto não sabemos o que pode acontecer. Somos perecíveis, somos falhos. Hoje estamos aqui, amanhã não nos pertence. Por isso, Tiago vai falar sobre as incertezas da vida. Só Deus conhece o amanhã, tá? Então, o título da lição, a autenticidade diante das incertezas da vida. O texto principal da lição está no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. O resumo da lição diz que a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. Nossa confiança em Deus nos proporciona segurança
orientação em meio às incertezas da vida. Os objetivos da lição, os 3 temas, tópicos que estaremos discorrendo: destacar a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus conhece, Deus tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. Explicar a limitação do conhecimento humano e nos conscientizar da importância de se confiar em Deus em meio às adversidades, às tempestades que a vida nos impõe. Então, como cristão, precisamos entender, irmãos, que a nossa confiança em Deus, ela nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida, né? Em meio às tempestades da vida. Deus, Ele está conosco, nos guiando, nos orientando, nos protegendo, nos dando graça, sabedoria para passar por essas tribulações, por essas tempestades, firmes, seguros na sua mão, né? Então, quando fazemos planos, quando planejamos, quando definimos o objetivo para o nosso futuro, devemos sempre pedir que Deus nos mostre o seu desejo, né? O seu plano, o seu propósito para a nossa vida, para que os nossos projetos, os nossos planos sejam alinhados, estejam alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a vida, ela é repleta de incerteza, de situações que a gente não pode controlar. A gente sabe o agora, o amanhã a gente não sabe, a gente não conhece. Então, diante das incertezas da vida, vem a ansiedade, vem a depressão, vem as preocupações que muitas vezes nos fazem adoecer. Tanto o nosso corpo, né, nossa alma, nosso espírito, diante de tantas preocupações, de tantas incertezas. Nós vivemos a era da ansiedade, da depressão, as doenças psíquicas, né, da mente. Somos bombardeados todos os dias com o acesso à informação, a pressão por entrega de resultados para se superar todos os dias. E isso, essa correria desenfreada, ela tem adoecido a humanidade, né? O índice de pessoas com doenças emocionais tem chegado a um estado alarmante. Preocupações nas preocupações, busca por riquezas, por poder, por status. Mas muitas vezes se esquece de que somos como uma folha que hoje está verde, amanhã seca, cai, morre. Fazer planos é bom, projetar é bom, mas sem esquecer de que as nossas vidas nós não temos controle. Está nas mãos de Deus. Então, nesse texto que nós vamos estudar aqui, Tiago capítulo 4, versículos do 13 ao 17, nos ensina a respeito da soberania de Deus e da importância de reconhecermos nossa dependência dele em todas as circunstâncias das nossas vidas. O nosso texto bíblico está no capítulo 4, versículo 13 ao 17. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade,
e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vida, que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivamos, faremos isto e aquilo. Mas agora, vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, ele vem falar aqui sobre aquelas pessoas que estão presas no seu reduto humano. E aqui a carta é escrita aos cristãos judeus dispersos, né? Ele escreve direcionado a este público que tinha conhecimento da lei de Deus. No primeiro tópico da lição, reconhecendo a soberania de Deus, fazer planos, a provisão divina, humildade diante de Deus. Então, o termo utilizado por Tiago aqui no versículo 13, ele traz a ideia de comércio. Ele diz: "Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos um ano e contrataremos e ganharemos." Possivelmente, Tiago esteja escrevendo aqueles cristãos judeus da diáspora que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes, se converteram ao cristianismo, a Cristo, mas não viviam em Jerusalém. Eles viviam nas cidades romanas, muitos comerciantes, por que não dizer empresários, né, que é um termo moderno, mas era um homem de posses, que tinha seus comércios. E eles planejavam, eles faziam seus projetos, né? Tiago não está dizendo que planejar é errado, mas está mostrando a necessidade de que venhamos compreender que Deus permanece. Deus é quem deve permear nossas ações em todas as áreas da nossa vida. O pecado destas pessoas não estava em não planejar o futuro, mas planejar sem incluir Deus neles, sem incluir Deus nos seus planos. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16, Jesus trata ali de um homem rico, que tinha muitas riquezas e angariando mais riquezas, e ele planeja construir celeiros maiores para abrigar as suas riquezas, os seus bens. Mas de repente alguém chega e diz: louco, esta noite alguém pedirá a tua alma. O que é que tu tens preparado e para quem será? Ou seja, se faz planos, se projeta, se empenha naquele projeto, na busca daqueles resultados, daquilo que planejou, mas esquece de colocar Deus nele, de incluir Deus. É o que ele vai dizer, Tiago vai dizer aqui no versículo 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, aí sim, faremos isso ou aquilo. Então, Deus, ele tem que estar incluído em todas as áreas da nossa vida. Não é incluir Deus em uma e em outra, abdicar da presença de Deus na nossa vida, não. Deus é soberano, ele tem que estar em todas as áreas da minha vida e em todas as decisões que eu tomar, eu preciso pedir orientação ao Senhor. É da tua vontade, Senhor? Se o Senhor permitir, eu irei ao tal lugar, se for da tua vontade. E isso nos mostra
humildade da nossa parte, reconhecendo que somos dependentes de Deus. Então, a vida ela é breve, ela é passageira. Em nossas vidas nós não temos controle. Não sabemos se amanheceremos vivos. Se daqui a um minuto estaremos aqui ou já partiremos. Deus é que sabe. Entende? Então o Senhor, ele não condena o planejamento, mas que seja feita a vontade deles. Que peçamos a sua orientação, a sua direção, né? Seja em qualquer área da nossa vida, o que Tiago deseja, o que ele ensina aqui a esses cristãos, é que a palavra final é de Deus. O homem projeta, mas a palavra final é de Deus, né? Quando dependemos de Deus, podemos viver com tranquilidade, sabendo que Ele está no controle e proverá para nós conforme a sua vontade. Aí Tiago sugere uma postura de submissão à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou faremos aquilo. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor. O cristão, ele não pode viver a lei ou a vontade de Deus. Deus não é meu serviçal. Deus é Senhor. Deus é Rei. Deus é soberano. A minha vida é que está nas mãos de Deus. Entende? No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, está dizendo que é o Senhor, o homem faz planos, o homem projeta, mas dizer que enganoso é o coração do homem. Mas Deus conhece, Deus esquadrinha o coração para dar a cada um segundo a sua recompensa. Então, se fazemos planos, projetamos, mas é um erro grosseiro, crasso, não consultar a vontade de Deus. Porque a vida é tão passageira, irmãos, tão efêmera. Tão passageira a vida, né? Então a gente vê pessoas tão arrogantes, tão presunçosas, tão dona de si, se achando autossuficientes, louco, como diz a palavra de Deus. Esta noite alguém pedirá a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Então a gente precisa incluir o Senhor na nossa vida. No versículo 16, diz: mas agora vos gloriais em vossas presunções ou em vossas pretensões. Toda glória, tal como essa, ela é maligna. Ou seja, precisamos incluir Deus nos nossos planos, nos nossos projetos. O orgulho, a autossuficiência nos afasta de Deus, levando-nos a uma falsa sensação de controle sobre a nossa vida. E não temos esse controle. Uma certeza absoluta que a humanidade tem é que um dia ele vai partir, ele vai morrer. Não temos controle sobre isso, porque não somos criador. Nós somos criaturas. Foi Deus que criou a vida, foi Deus que nos deu a vida. Então, quando Ele chama esse fôlego de vida que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, nos tornamos pó. Com 2 dias, estamos fedendo, estamos virando comida de bicho. Essa matéria perecível, corruptível. Ninguém escapa, tá? O segundo tópico da lição, a limitação do conhecimento humano, a brevidade da vida, a imprevisibilidade do futuro.
dependência da sabedoria divina. No versículo 14, Tiago destaca a fragilidade e a transitoriedade da vida humana. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, nossa existência nesta terra ela é temporária, ela é efêmera, e essa realidade deve nos levar a uma reflexão profunda sobre a respeito de como estamos vivendo e quais são nossas prioridades. Então, diante das incertezas desta vida, né? Ou da certeza de que nossa vida é passageira, é fundamental que coloquemos nossa confiança em Deus, que é eterno, que é imutável e que sabe todas as coisas. Ele sabe os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos da nossa vida na Terra. Quantos morreram hoje? Quantos estão morrendo neste momento? Quantos estão partindo agora? Mas essas pessoas não sabiam que iriam morrer. Fecharam o olho, quando abriram, estava do outro lado da vida. Aí tudo aquilo que planejou, que arquitetou, acabou-se. Pessoas que são pregas de surpresa por uma enfermidade incurável, que tem 2, 3 meses de vida. Tudo aquilo que projetou, que buscou, que se empenhou durante a vida, perde o sentido. Porque quando morre não leva a nada. Fica tudo aí para outro possuir. Entende? É sobre isso que Tiago está nos ensinando. As incertezas da vida. Somos peregrinos aqui, somos passageiros. Somos perecíveis, morremos. Entende? Então, nossas limitações e incertezas sobre o futuro devem nos levar a buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões. Capítulo 1, versículo 5, aqui da carta de Tiago, ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, né? E quando buscamos essa sabedoria divina, essa sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria humana, somos capacitados a tomar decisões que honram a Deus e refletem o seu caráter em nossa vida. E essa prática contínua de buscar a sabedoria divina, ela nos ajuda a viver de acordo com os princípios bíblicos, mesmo em meio às incertezas da vida, irmãos. E sobre a previsibilidade do futuro, o futuro está fora do meu controle e do teu controle. A gente projeta, a gente arquiteta. Mas se Deus permitir, se Deus permitir, né? Por isso devemos viver a cada dia com consciência de que precisamos confiar em Deus, que conhece todas as coisas. É o que Tiago nos ensina, né? A evitar a arrogância de fazer planos como se estivéssemos no controle absoluto do que está para vir, do que está por vir. Não temos o controle do futuro. Deus sabe o amanhã. A gente vê as pessoas arrogantes, se achando autossuficientes, se achando independentes, ignorando
que existe um Deus que tem um controle da vida. Então, em vez disso, devemos submeter nossos planos à vontade de Deus, reconhecendo que Ele é o soberano e que Ele, somente Ele, tem o controle do futuro da nossa vida. Então, a incerteza do futuro não deve nos paralisar. Não. Continuemos projetando, crescendo, evoluindo, nos tornando pessoas mais humildes, porque a sabedoria divina ela nos ensina a ser humildes, reconhecendo que o nosso papel aqui, nossa responsabilidade neste mundo é abençoar vidas, assim como Jesus fez, abençoar vidas. Ninguém consegue viver isoladamente. Nós somos seres gregários, sociais. Quando Deus formou o homem, Adão, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ninguém foi criado para viver sozinho. Então, nós, quanto mais temos consciência do amor de Deus, do caráter de Deus, da sabedoria divina, mais aprendemos a abençoar vidas, conforme Jesus resume os 10 mandamentos. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a incerteza do futuro não deve nos paralisar, mas nos levar a uma vida de fé e confiança sempre, e sempre na providência divina. Então, quando temos esta consciência da imprevisibilidade, deve nos levar a viver com um senso de urgência e propósito. O que é isso? Reconhecendo que o amanhã não nos pertence. Não sabemos o que o amanhã nos reserva, Somos incentivados, então, a valorizar o presente e a fazer o melhor. Uso do tempo e dos recursos que Deus nos deu, que temos, que o Senhor nos concede, cultivando relacionamentos saudáveis, servindo uns aos outros, sendo canal de Deus para abençoar aquele que Ele coloca no nosso caminho, proclamando o amor de Deus, o reino de Deus. Então, quando vivemos com essa consciência, irmãos, da nossa limitação e dependência de Deus, entendemos que nós não temos o controle da nossa vida, mas Deus sim, Então, a verdadeira sabedoria, ela vem de reconhecer nossa dependência de Deus e de submeter nossos planos, nossos projetos, nossa vontade à vontade de Deus, E concluindo, o terceiro tópico da lição, confiar em Deus em meio às tempestades. Deus está conosco nas dificuldades, propósito em todas as coisas e viver em obediência e fé. No versículo 15 do capítulo 4, está dizendo: em lugar do que dever dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isto ou faremos aquilo. Ou seja, dependência de Deus, Confiar em Deus em meio às tempestades envolve reconhecer sua presença constante, entender que Ele tem um propósito em todas as áreas, da nossa vida, em todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Sempre gosto de lembrar capítulo 4 do livro do profeta Daniel, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai passar 7 anos no meio dos animais. Depois que Nabucodonosor é restaurado, ele reconhece que é Deus quem tem o controle. Ele diz que o reino de Deus é um reino sempre eterno. Ou seja, Deus estabelece rei e destitui rei.
Deus estabelece reinos e destitui reinos. O reino de Deus é sem fim. Deus tem o controle de tudo. Tudo só acontece e acontece debaixo da permissão do Criador, né? Deus é que comanda. É Deus que diz a última palavra, né? A fé autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus, mesmo diante das incertezas da vida. É dependência, plenamente dependência do Senhor. É viver com a consciência de nossa dependência dele, né? O Tiago, fechando aqui, nesse texto que nós lemos, que nós estudamos, aqui do capítulo 4, versículos do 13 ao 17, nós aprendemos que ser humilde, esse texto nos ensina que ser humilde é um sentimento que nos permite reconhecer que não temos controle total sobre as nossas vidas e que precisamos, irmãos, sempre e sempre da orientação e do cuidado de Deus. Aprendemos a confiar nele, né? A fé em Deus gera em nós a certeza de que Deus tem para nós a provisão e nos ensina a buscar sabedoria do alto, conforme está no capítulo 1, versículo 5. Pois Deus concede generosamente sabedoria a todos aqueles que pedem, que buscam nele sabedoria, não para se mostrar melhor do que o outro, porque a sabedoria divina ela nos ensina a ser humilde, a ser dependente de Deus, a partilhar o amor de Deus, a cuidar do próximo, a manifestar o caráter de Deus na nossa vida. A vida é breve, é passageira e não temos o controle dela. Está nas mãos de Deus. Tenhamos esta consciência de que este fôlego de vida, no dia que Deus chama, findou-se os nossos dias na terra. Deus nos abençoe.